Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Pelas Paredes, que é o livro de memórias da Marina Abramovic. Eu acho que é assim que fala. Esse aqui foi o livro que eu li já um pouco antes esse ano. Teve dois livros que eu li esse ano que eu acho que foi insuportável para as outras pessoas que tinham que conviver comigo. Porque eram aqueles livros que durante a leitura eu ficava comentando e falando e insistindo para que as pessoas ao meu redor lessem também. Eu acho que foi esse aqui e o Argonautas. Ai, jeito! O Argonautas da Meg Nelson. A gente logo vai conversar sobre o Argonautas aqui no canal. Mas por enquanto a gente vai falar sobre o Pelas Paredes da Marina. A Marina, para quem não sabe, ela é uma artista performática, uma performer, enfim. Ela nasceu na Sérvia, em Belgrado, em 1946. Ela ainda está viva. E esse livro aqui ela escreve em parceria com o jornalista James Kaplan, se eu não me engano, isso, James Kaplan. Para contar um pouco sobre a vida dela, né? E tudo, enfim. Eu tenho uma relação interessante. Eu sempre fui muito atraída à imagem e à obra e tudo da Marina, mas a verdade é que eu nunca vi uma performance dela pessoalmente, né? Eu tenho certeza que esse é o tipo de coisa que muda muito a nossa percepção de arte, né? Performática, sim, mas eu acho que a arte de uma maneira geral, mesmo um quadro, né? A gente vê o quadro no nosso computador ou ver o quadro de verdade, eu acho que é muito diferente, assim. É claro que a gente ter acesso a esses vídeos e quadros, enfim, no nosso computador é muito mais democrático do que não ter. E eu defendo muito isso, mas que é diferente, assim. E eu nunca tive a oportunidade de ver nada da Marina pessoalmente. Então existe essa coisa. Mas mesmo assim, sempre que eu li sobre coisas que ela fez, ou críticos comentando, coisas assim, sempre foi uma coisa que me pareceu muito interessante, assim. Não sei se eu vou ter a oportunidade de vê-la um dia, né, alguma coisa dela, assim, pessoalmente espero que sim. Mas enquanto não, eu achei que esse aqui era uma maneira interessante de entrar um pouco mais em contato com a obra dela, né. Acho que uma coisa que a gente tem que sempre lembrar quando a gente está lendo uma autobiografia ou um livro de memórias é que a pessoa que vive tudo isso, ela tem uma perspectiva muito específica de tudo que aconteceu, né? Que é a perspectiva de dentro, é uma perspectiva extremamente emocional, extremamente parcial e muito dependente da memória, né? Eu digo por experiência própria, minha memória é horrível, assim, eu devo distorcer coisas de um jeito absurdo. Então é sempre legal a gente ler um livro desse tipo com isso em mente, né? Às vezes, críticos às vezes reclamam disso, né? Ah, mas não foi bem assim que aconteceu, tem uma matéria de jornal que diz que foi diferente, ou coisas assim. E é verdade, mas é assim que a pessoa lembra, né, das coisas, e isso sempre é válido também, né, um jeito diferente de ler os fatos e tal. Bom, um pouquinho sobre o livro, né, ela então nasceu na Sérvia, na época do regime comunista. A família dela, digamos, tinha um certo status. Os pais dela lutaram na guerra e os dois tinham cargos no governo e tal, então ela fazia parte, de certa forma, de uma elite, assim. Os pais eram pessoas frias, distantes, ela tem uma relação bem esquisita com a mãe e com o pai, ela fala bastante sobre isso aqui, eu acho que é uma parte bem legal do livro. E então quando ela chega na época de fazer faculdade, ela vai fazer faculdade de arte, e talvez nesse momento que ela entre em contato com uma realidade diferente da dela, né? Ela, de certa forma, é protegida pelos pais num mundinho, assim, muito regrado, muito certo e tal, e quando ela vai pra faculdade ela conhece coisas bastante diferentes e, enfim. A partir disso que ela começa a produzir, então, algumas coisas, ela ainda vive ali, o começo da fase adulta ainda é muito conflito, ela tem muito conflito com os pais, principalmente com a mãe,
até o momento que ela começa a sair de casa e, enfim, as obras dela começam, eu acho, relativamente cedo a ter alguma repercussão, ela consegue participar de mostras internacionais ainda jovem, assim, e ela vai então contando esse percurso artístico dela. O que eu achei bastante interessante da narrativa é que ela vai sempre meio que apresentando como que surge uma espécie de problema, um inquietamento, alguma coisa assim, como isso vai evoluindo aos poucos para virar uma obra de arte, né? Como que ela vai desenvolvendo esse pensamento até que aquilo vire uma obra, como ela apresenta a obra e o que ela percebe da recepção da obra, né? O que ela como artista vê das pessoas que estão recebendo a obra. Uma das partes que me emocionou muito é quando ela fala sobre aquela performance que ela faz ainda no começo da carreira dela, em que ela fica numa... se chama Rhythm Zero. É uma performance que durou 6 horas, apresentada em Nápoles em 1974. E ela fica lá na galeria de arte e tem uma mesa bem grande, cheia de coisas, objetos vários, e as pessoas ficam livres para fazer o que quiserem fazer com ela. Então ela conta tanto como foi o desenvolvimento para chegar nessa obra, mas também sobre como foi estar lá durante aquelas 6 horas e o que as pessoas fizeram com ela e o que ela entende do que as pessoas fizeram com ela. Assim. É bem forte, bem impressionante. Então, eu diria que o conteúdo principal do livro é o trabalho dela, né? Talvez muita gente lembre de uma performance das mais recentes dela, que foi quando ela ficou, acho que foram 30 dias, se eu não me engano, Não, 30... Foi 3 meses, desculpa, gente, 3 meses. No MoMA, em Nova York, chamava Artista Está Presente. E ela passa bastante tempo, então, falando sobre a preparação para essa performance, o que significou essa performance para a carreira dela. E eu diria que a carreira dela é, sim, o grande conteúdo do livro e da vida dela, me parece. Mas ela fala também sobre as relações pessoais dela, então, tanto com a família, mais na parte inicial do livro, mas fala também sobre as relações amorosas que ela teve ao longo da vida, e é também uma parte interessante, e eu achei curioso como ela consegue ser bastante sincera sobre ela mesma em alguns momentos, assim, até bastante bruta sobre ela em alguns momentos, o que me pareceu interessante, assim. E o que eu achei legal é que ela, me parece que ela consegue falar também com um certo respeito, assim, sobre as outras pessoas, mesmo tendo aquela mágoa, aquela coisa não resolvida ainda, enfim, ela me parece uma pessoa muito legal. Uma coisa que também eu gostei bastante foi um pouco mais no final do livro, ela fala sobre a relação dela com a Susan Sontag, né? As duas se conheceram, tiveram uma amizade ali, não extremamente longa, foi numa parte que a Susan Sontag já estava mais perto de falecer e tal, mas foi legal ainda assim encontrar a Susan Sontag aqui, foi bem inesperado, assim, eu não sabia que ela ia aparecer, então foi uma surpresa bem grande pra mim. Uma coisa que talvez tenha me inspirado bastante nesse livro é como ela, quando ela tem algum tipo de inquietação, algum tipo de dúvida, algum tipo de interesse, como ela agarra aquilo e persegue aquilo. E vai para outros continentes e faz viagens e tenta conversar com as pessoas, e ela assim, se entrega àquilo, e depois que ela passa por esse processo de experiência, de descoberta, de compreensão, ela tenta devolver aquilo de alguma forma na arte dela, assim, e esse processo para mim foi muito fascinante, assim, ver como ela faz isso e esse... como ela se entrega a essas coisas, a esses sentimentos e essas experiências e tudo, foi uma coisa que me chamou muito a atenção e provavelmente foi o que mais me encantou no livro, assim, conhecer o jeito que ela encara essas coisas. Ela é uma figura muito interessante e então, enfim, é isso, eu indico fortemente o livro.
Ela me parece uma pessoa fascinante, eu fiquei ainda mais curiosa. E, gente, acho que existe uma diferença, assim, entre a gente achar a pessoa interessante ou dizer que eu gostei de todas as obras dela, por exemplo. Eu não vi as obras dela, eu já até falei no vídeo, né? Então eu acho que a gente não pode julgar essas coisas sem ter visto. Eu assumo que tem algumas das obras dela que pela descrição, pelas fotos e pelas coisas, eu fiquei meio assim, não sei se é tão legal assim, mas ainda assim que né, não é que nenhum artista não vai errar nunca e coisas desse tipo, né? Eu ainda continuo achando ela uma figura extremamente fascinante. Depois que eu mostrei pra vocês que eu tava lendo esse livro, vários de vocês me indicaram a biografia, né, dela, eu já comprei, tá aqui. É o Quando Marina Abramovic Morrer, uma biografia. Quem escreveu foi o James Westcott. E vou ler ano que vem, eu até tô pensando, acho que eu vou colocar ele no meu 10 livros pra 2018 ou alguma coisa assim. Vai ser interessante, eu acho, ler a mesma história sobre outra perspectiva, né? Essa aqui é a perspectiva de quem viveu aquelas coisas e aqui é a perspectiva de alguém vendo de fora e tal. Eu acho que vai ser bem interessante. Enfim, fica a dica, não sei quem tem algum interesse nela, né? Eu indicaria principalmente para quem tem alguma curiosidade de conhecer a obra dela e coisas desse tipo. Mas é um livro muito, muito, muito legal. Uma das minhas melhores leituras de 2017, com certeza. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido algum dos livros ou conheça alguma coisa da Marina Abramovic, alguma coisa assim, comenta aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. E até amanhã. Tchau, tchau.